Já tem gente de São Paulo que a gente está acompanhando, então nossa formação hoje vai ser internacional, e vocês imaginem. Chiquérrimo! É chique demais, chique. É tudo que a gente precisava aqui na nossa comissão, né? Um assessor vindo de fora, como a gente diz, né? Então, a gente vai acolher o Padre Sérgio já, a gente vai fazer isso, vai deixar assim o Padre Sérgio se apresentar, tudo que sobre ele, né? Sobre a vida, o ministério dele, onde ele está atuando. E aí ele vai fazer a apresentação, ele vai mostrar para a gente também a metodologia que ele vai utilizar nessa noite. O tema é muito interessante, vocês sabem, tivemos a última formação com a irmã Nelza sobre o documento, vamos realizar o segundo seminário, aquele seminário nós tivemos algumas dificuldades técnicas na apresentação com a turma que estava no YouTube. Zé Carlos, como sabe, é uma pessoa providente, não como aquelas virgens providentes, né? As 10 virgens, as imprudentes e as prudentes, as imprevidentes e as previdentes. Então, ele sendo um rapaz previdente, previu logo, então adquiriu logo a conta no Google Meet para mais de 250 pessoas. Então, a gente hoje pode quebrar a internet e não vai ter problema nenhum. Verdade. Não vamos ter problema nenhum. Então, eu quero acolher a todos vocês, o tema é muito interessante, que é o Pais e Padrinhos, a gente sabe do desafio que nós temos em dar essa formação de pais e padrinhos, mas a gente não vai ter como perder essa oportunidade, né, com o nosso palestrante internacional. Então, é tudo de bom para nós hoje, viu? Aproveitemos. Eu só vou dar algumas orientações antes. Cadê a nossa querida Giovana? Cadê Gel? Até agora ela não veio entrando, não, viu? Menino, Giovana, já está lá no... Sou eu, a oração, porque ela vai me fazer a caridade, me acompanhar ela no drive-thru, e aí tá na estrada, vindo aqui para casa. Pronto, então, irmã Nelza, eu só queria pedir, assim, a colaboração dos irmãos a manterem o telefone, microfone desligado. Microfone desligado ajuda muito o assessor a se concentrar na sua apresentação, porque ele não fica tendo ruídos. E como ele está de fone, e quando a gente está de fone, o ruído fica muito mais intenso. Então, para que ele faça aquela apresentação maravilhosa, que ele se dedicou esse tempo todo se preparando, então a gente precisa colaborar com isso. Quem quiser, Zé Carlos, ele tem essa função, toda a função técnica é de Zé Carlos. Então, o Zé Carlos fica ali, ó, captando as mensagens que vocês ficam colocando no chatzinho. Com certeza o padre vai disponibilizar o material que vai ficar. Ele quer um tempo para responder as perguntas. As perguntas são interessantes. A gente sabe que uma das grandes riquezas nas nossas apresentações são as perguntas. Como eu disse anteriormente, vocês não castigaram a irmã Nelza, então eu aconselho vocês castigar o padre Sérgio, viu? Porque a gente tem a oportunidade de ter uma formação online internacional, então é preciso a gente poder anotar assim as questões. Pais e padrinhos é muito prático, a gente tem as questões muito direcionadas ao direito, que está lá no direito canônico, a linha pastoral que a arquidiocese já desenvolveu, já temos o nosso diretório, isso ajuda bastante. Mas as questões que vocês têm experimentados nas apresentações, nas suas realidades, não esqueçam de anotar, ok? Então, eu vou passar, assim, para a irmã Nelza, para ela fazer essa acolhida e esse momento espiritual com a gente, e depois, se Zé Carlos tem alguma outra indicação, orientação, a gente passa, e aí eu faço a acolhida ao nosso assessor desta noite. Eu só queria registrar a ausência, por enquanto, da irmã Gorete, que está em festa, na bispo referencial, Dom Dorival, que disse que também vai participar do nosso encontro, mas está também celebrando festa, a Assunção do Senhor. Então, essas ausências, e Giovana, como a irmã Nelza já falou, já está a caminho.
Então, a palavra agora com a irmã Nelsa para a gente começar. Peço novamente, por favor, desliguem, assim, se possível, os microfones de vocês para a irmã Nelsa poder conduzir esse momento de oração com a gente. Então, boa noite a todos e a todas. Estamos hoje à véspera da festa da Ascensão do Senhor, o momento em que estamos no momento da festa da Ascensão do Senhor, não é? A véspera hoje, amanhã é o grande dia da Ascensão. E Jesus nos prometeu mandar o Espírito Santo, como de fato o enviou. Então, por isso, vamos invocá-lo cantando. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar a catequese, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vamos, assim, de forma espontânea, colocar os nossos catequistas de uma forma, assim, dinâmica, com muita fé, fazem esse serviço a chamado do Senhor. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. As leituras vêm falando esses dias da presença de Jesus no nosso meio, a presença do Espírito Santo, não é? É Ele que vai revelar todas as coisas e vai fazer com que a gente entenda o sentido do batismo. Às vezes a gente fica preocupado porque tanta gente é batizada e depois se desconecta da fé da nossa igreja, não é? Mas com a nova proposta de catequese, de iniciação à vida cristã, esses problemas, à medida que a gente vai colocando em prática, eles vão sendo solucionados. Então, que o Espírito Santo nos ajude a compreender a nossa missão e a abraçar a causa da catequese, a proposta que a igreja no Brasil e a igreja de forma geral vem lançando seus documentos para ajudar a gente a viver e a colocar em prática aquilo que é próprio da nossa fé. Então, rezemos por cada catequista, rezemos por cada padre, rezemos pelo nosso Papa, pelos bispos, e por todos os que fazem a chama da fé crescer na nossa vida e na vida dos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos lembrar de Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, ela que foi Seu áudio está desligado, irmã. Ele está desligando por si só, viu? Está complicado. Aquela que, por si só, compreendeu, depois do chamado, apesar de ter tido um pouco de medo, mas depois de ser iluminada, inspirada pelo anjo, pelo Espírito de Deus, ela se abriu à graça de Deus, se colocou
a ser visto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto. Que maravilha, irmã. Muito obrigado, irmã Nelsa. Obrigado, então. Gente, nós estamos com uma sala bem cheia, graças a Deus. Bom, porque ninguém vai precisar enfrentar. Deixa eu ver aí, ó. Tem cachorro latindo aí. Quem é? Tem um cachorro latindo aí, eu tô vendo. A gente escuta tudo, viu, minha gente? O negócio é que a gente escuta tudo e vê tudo, viu? Então, vamos ficar bem atentos. Quero convidar o padre Sérgio para poder, então, ministrar a sua palestra nessa noite, falando para nós mais uma formação da nossa Comissão Arquidiocesana de Catequese sobre pais e padrinhos. Então, fiquem bem atentos. Mas antes, eu quero só ouvir Zé Carlos se tem alguma recomendação, Zé, para a gente, antes de passar a palavra para o padre, se vai ser de slide, para que a gente fique também bem atento. Uhum. O padre optou em não fazer slide, mas ele vai fazer uma apresentação dinâmica aí para prestar atenção em todo mundo, né? Então não vai precisar daquela questão toda de mexer aí, né? Mas que todos fiquemos atentos, porque às vezes a gente, sem querer, coloca o modo apresentação, fica aí em modo apresentação, e aí a gente manda mensagem, a pessoa não vê, aí eu vou ter que derrubar a pessoa e ela vai entrar de novo, viu? Então aí vocês entram, se acaso acontecer e você não prestar atenção, sair pode tentar entrar novamente, né? Questão do áudio também, a gente só reforçar aí para que desliguem e ouça. Quando fizer uma pergunta, pode fazer no chat, que eu estou prestando atenção lá, então, faça a pergunta no chat, que aí eu vou anotando, e no final, quem quiser fazer uma pessoalmente com o padre também vai estar aberta. Pode sugá-lo bastante, como diz o padre Zeca, viu? Aí tem conteúdo para poder realmente tirar, né? Então, suguem bastante. É só isso, padre. Pronto. Aproveito e digo para vocês, a partir das 20h30, talvez alguns sacerdotes estejam mais livres, manda esse link para o seu padre, diga assim, padre, quer participar? Venha, entre na sala com a gente, tá bom? Padre Sérgio, muito obrigado, viu, por você estar, primeiro, por estar aqui com a gente, né? Está na nossa comissão, e agora por ter aceitado, né, nos assessorar nesta noite. É com você a palavra, que Deus te abençoe. Boa noite a todos, a todas. Uma alegria partilhar com vocês, uma alegria estar aqui virtualmente. A tecnologia que potencializa a formação, que potencializa poder partilhar, inclusive, à distância. Uma alegria também ver de que tem muito interesse pela catequese. Eu estou aprendendo a ver com carinho a catequese, mais ainda porque a minha paixão é a missiologia. Então, missão é relacionar-se com catequese. Missão é falar, transmitindo e ensinando a catequese. Então, ali eu vou dizer para você, querido, querida catequista, se você tem dúvida, se você está com preocupação, se você não sabe o que fazer, como transmitir a fé, o que vai acontecer na catequese dos pais e adultos, o que vai acontecer na catequese com os padrinhos, você está no lugar certo. A primeira coisa que eu falo para você, está no lugar certo. E é assim que eu vou te dizer outra notícia. Você tem uma pergunta, mas você deve sair com duas. Se você tem perguntas, deve sair com mais. Isso é sinal de que a catequese, de que a educação da fé está dando fruto. Quanto mais perguntas, melhor. Porque a paixão, porque o amor sempre convida a mais. O amor não se apaga. O amor à catequese, a paixão pela catequese, pela transmissão do tesouro que é Jesus Cristo, cada vez mais busca relação. Por isso, cada vez mais, a sair deste encontro virtual,
Todos aqueles que estão mexidos no coração e no agir estão chamados a perguntar-se mais. E é assim que eu vou dividir este encontro em 2 momentos. Embora estejam todos interlaçados, unidos, vou dividir em 2 momentos. O primeiro vai ser mencionar a carta apostólica do Papa Francisco, que fala sobre, pela qual se institui o ministério do catequista. A carta chamada Antigo Ministério. A partir disso, eu vou falar exclusivamente sobre a catequese dos pais e padrinhos. Mas antes, é impossível não falar. Como tudo está interlaçado, interligado, unido, preciso mencionar isso. Vocês já leram essa carta? Estão sabendo? Sim. É muito interessante. Mas eu vou falar mencionando um pouquinho. Do jeito do paraguaio, tá bom? Do padre paraguaio. Eu vou mencionar falando assim. O ministério do catequista é muito importante. Tem um valor, um tesouro. É por isso que o Papa Francisco está ressaltando o seu valor, fazendo uma carta mesma para toda a igreja. Para mencionar o valor, para mencionar o tesouro, que não é só de agora, sino que de toda a história da igreja, o Papa Francisco percorre desde a época de Jesus Cristo, dizendo que este ministério é bem antigo, que não é algo novo, que já tinha pessoas que estavam trabalhando e anunciando, que colocaram base no serviço que você está fazendo agora na igreja. Você, querido amigo e amiga catequista, discípula missionária, você está fazendo continuação de trabalho de muitas pessoas que já estavam se doando na igreja, pessoas inclusive de séculos. E assim que inicia o Papa Francisco dizendo, mencionando o Novo Testamento, mencionando a Paulo na carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, o Evangelho segundo Lucas, percorre toda uma história. E depois chega um tesouro. Ali vou pedir para que você abra a tua mente, abra teu coração, abra teu rim, abra todo o teu ser e preste bem atenção. Toda a história da evangelização desde 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. E assim o Papa Francisco menciona os bispos, sacerdotes, diáconos, mulheres e homens de vida consagrada que se dedicaram à catequese, à vida da catequese. Menciona como um primeiro momento, no primeiro parágrafo, todos eles. No segundo momento, menciona exclusivamente alguém que ele deseja ressaltar a missão. Ele menciona os leigos e leigas que, como uma multidão, dedicam a sua vida no serviço da igreja. Dedicam-se, leigos e leigas, ao serviço da transmissão da fé e do aprofundamento da caridade. Então, a missão é assim. Por que o Papa Francisco, por que você, querido catequista de pais e padrinhos, deve guardar ação? O teu serviço é importante, é específico, mas tem uma estrutura maior, uma união, que é bispo, padre, que é extensão do bispo na paróquia, diácono, a comunidade e também os leigos e leigas, que formam parte da comunidade. Todos têm uma missão. O serviço da igreja, o serviço que você faz, educando na fé, os pais e padrinhos, é um serviço integral, que não é só você, é toda uma estrutura, toda uma família que está educando. E é assim que quero mencionar o número 5 desta carta, que diz, sem diminuir a missão própria dos bispos, do padre, que é a extensão do serviço do bispo, da catequese, a responsabilidade peculiar dos pais na formação da formação cristã dos seus filhos. Aqui ressalta a missão dos pais, além do bispo, além do padre, a missão dos pais
E também ressalta alguém, que muitas vezes a gente esquece, a comunidade. Toda a comunidade cristã. E ali vou te dar uma dica. Você quer saber se está fazendo um trabalho bom, um serviço bom a Deus na catequese? Veja, analise como vocês, catequistas de pais e padrinhos, se relacionam com as outras dimensões da catequese, com os outros agentes da catequese, com os outros catequistas. Veja como se relaciona. Como se relaciona com a catequese do ventre materno, a catequese com criança, com adolescente, a catequese com adulto. Diferentes lugares da formação da fé. Veja como se relaciona, se fala, se une, se trabalham em conjunto, cada quem a partir do que é, vocês estão fazendo certo. O Espírito está agindo. Porque, lembre, o agente da catequese é o Espírito Santo, o agente principal, o Espírito que conduz a relação, que conduz a viver em comunidade e nos apresenta o ressuscitado. O Espírito que nos faz a gente aprender a lidar um com o outro. Ressalto novamente, a comunidade. Comunidade é importante. E assim que nós entramos agora, vou mencionar sobre o catequista que é, simultaneamente, quando falo catequista, é pais e padrinhos e também os outros. Mencionando aqui o documento número 113 do Diretório para a Catequese. Diz, o catequista é mestre e mistagogo, também é pedagogo, acompanhante, também é o catequista simultaneamente, é tudo o que transmite, tudo o que faz com que o evangelho se insera na vida da pessoa. E é por isso tão complexo que precisa a sua identidade ter uma oração e uma participação da comunidade. Todos são importantes e todos ajudam. E a oração convida a partilhar e participar. Outra dica, segunda dica. Você deseja saber se a catequese está dando fruto, se os catequistas estão crescendo na fé, se você, catequista, discípulo missionário, discípula missionária, está crescendo na fé, veja como se participa. Se vê como se relaciona com o padre pároco da paróquia. Se vê como a arquidiocese está lançando a formação, lançando os materiais, como se relaciona, como se harmoniza, como se participa. Isso é chave para poder entender, para poder crescer na catequese. Outro ponto. Diz, por conseguinte, receber o ministério laical, estamos falando da carta, viu? O primeiro ponto ainda, a carta. Receber o ministério laical como o de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho típico de cada um dos batizados. Mas deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalismo. Todos são importantes. Exclusivamente esta vida, vamos a dizer, laical, que santifica a sociedade a partir do secular. E você é importante ali. Você santifica, você comunica o evangelho a partir da vida cotidiana tua. E ali é muito importante. Continuando um pouquinho, agora devo comunicar para vocês, queridos e queridas que nos acompanham, que convém que o ministério instituído de catequista tenha em conta algumas coisas, e eu vou ressaltar 6 pontos aqui, e guarde na mente e no coração, em todos os lados. Que para receber o ministério, que você vai ser ministro, viu? Ministério da catequese.
instituído de catequista. Deve ser homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana. Homens e mulheres de fé profunda. O primeiro ponto é saber de que quando se realiza a catequese do pais e padrinhos, se anuncia a fé aos pais e a padrinhos, que precisam, a partir da sua condição como pais e padrinhos, crescer e amadurecer na fé, e isso transmitir às crianças. Deve ter uma fé profunda. O catequista, a transmitir a fé, deve primeiramente saber de que o seu trabalho, embora as suas mãos seja quem faça o labor, é o Espírito Santo que age. É o Espírito que conduz e que fala através do catequista. É o Espírito que conduz e faz com que continue o projeto de Jesus Cristo. É a oração que convida a transmitir o Evangelho a partir da realidade dos pais e padrinhos. Lembre bem, seu catequista, Espírito Santo, sempre Deus que age, enquanto a pessoa deixa agir. Porque o Espírito Santo, a igreja diz que é uma pessoa. O Espírito Santo não agredirá a liberdade das pessoas. Ele precisa do consentimento. O Espírito agirá enquanto a pessoa deixa agir. E é assim que passamos no segundo, que diz participação na comunidade ativa cristã. Participação na comunidade. O catequista, que é de pais e padrinhos, que transmite, que faz a catequese aos pais e padrinhos, participa também. É um conjunto. A catequese dos pais e padrinhos não é uma gaveta dentro de uma caixa grande que é a paróquia. Não. É tudo unido. A catequese participa da vida da família. É assim também que nós pensamos que o terceiro ponto para que o catequista viva este ministério é a capacidade de acolhida. Ali está uma dica muito importante para vocês e é essencial isso, principalmente para os pais e padrinhos. Como a paróquia acolhe? Qual é o primeiro contato que os pais e padrinhos fazem quando chegam na paróquia? Qual é a primeira impressão? Algumas vezes encontramos pais e padrinhos que são maduros na fé, que já são de igreja, que já se conhecem, inclusive, que quando se vê no corredor começam a falar um montão. Mas tem outros que não se conhecem. Tem outros que, assim, nunca pisaram na igreja, mas desejam que o filho, ou seja, ser padrinho, madrinha, ou que o filho seja batizado. Mas como acolhe? O que significa acolher? Acolher significa só ter um número? Acolher significa só colocar um espaço, encher um espaço dentro da cadeira, do banco da igreja? Acolher vai muito mais. Acolher significa, além da presença física, acolher a história da pessoa. E para acolher a história dos pais e padrinhos, precisa falar, precisa uma relação e um acolhimento integral que se realiza progressivamente, sem julgamento no início. É simplesmente acolher. Primeiro contato. Jesus Cristo, por exemplo, quando percebemos o Evangelho segundo João, percebemos que ele acolhia muito. Inclusive, quando teve contato com a samaritana, como acolheu? Progressivamente vai ensinando. O Evangelho segundo Lucas, percebemos que os discípulos de Emaús, que estão fazendo assim um caminho, no Evangelho segundo Lucas, Jesus Cristo dá uma indicação, permanecer em Jerusalém. Mas o discípulo de Emaús está fazendo o quê? Está indo de Jerusalém para Emaús. Está fazendo um caminho contrário. Então, o que faz Jesus? Jesus se apresenta suavemente, eles nem percebem. Mas ele se apresenta suavemente, pergunta o que está acontecendo. Vamos dizer algo mais informal. Pergunta como estão, por que estão tristes. Começa progressivamente a ter uma escuta ativa para que a pessoa comece a falar. Acolher vai mais além da presença física. E acolher toda uma história. A história que muitas vezes é de alegria, de tristeza, de angústia, de rejeição. É todo um processo
que se realiza no contato com os pais e padrinhos. E é assim que passamos ao quarto ponto, que diz generosidade e vida de comunhão fraterna. Opa! Ou seja, se você que é catequista, de pais e padrinhos, ali se pergunta-se assim, como se trabalha com os outros agentes pastorais? Tem um ambiente de harmonia, de paz, tem um ambiente saudável, se dialoga, você sabe o que está acontecendo na paróquia, a paróquia sabe o que está acontecendo na catequese, é uma vida comunitária fraterna a partir da generosidade. E ali vamos a passar ao quinto ponto, que eu vou deter um pouquinho sobre este ministério instituído do catequista, principalmente para você, catequista de pais e padrinhos. Aqui diz formação. O número 8 da carta diz, o Papa Francisco ressalta muito a importância do ministério do catequista, né? Mas ele diz que para que a pessoa seja assim, instruída para ser catequista, precisa uma formação. E ali a gente se pergunta, a gente se forma, deseja participar da formação? Inclusive, eu vou dizer uma coisa, a formação é tão importante que os catequistas que estão aqui presentes, os 175 catequistas que estão aqui presentes, devem dizer ao padre da sua paróquia, padre, quero formação, padre, quero formação. Não deixar quieto o padre. O padre deve dizer, nossa, não consigo mais, esses catequistas desejam tanta formação, estão muito apaixonados por Jesus que não me deixam, eu vou fazer mais formação, é desejar mais, é não deixar quieto ninguém. A assessoria deve, nossa, estar cheia, a agenda com tema de formação. Deve estar, nossa, dizendo, como que a gente vai fazer? Nossa, 250 é pouco. 250 é pouco para que todos estejam aqui nesta plataforma. A formação é muito importante. Por isso eu vou pedir para você que coloque aqui no chat, no bate-papo, o teu nome e a paróquia. E a forania onde você está. E se é de outro lugar, também que coloque a paróquia e a região. Eu vou colocar para saber ali, para fazer um exercício de quem participa e quem não participa. Então, seria bom. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem no bate-papo aqui o seu nome, a paróquia e a forania. É muito importante, guarde sempre na mente e no coração o passo que a catequese, e a catequese está incluída, pais e padrinhos, o passo que está dando grande igreja com o ministério, implica também compromisso, viu? Implica encher de formação, implica viver e aumentar a caridade em nossa formação, a caridade mesmo. Por isso que a gente não pode deixar quieto os padres. Não pode deixar quieto, não. Aproveitem que vocês têm uma comissão muito boa, peça a formação, deve encher aqui a comissão de pedidos, de desejo do catequista para querer mais e mais e mais. Sabe qual é o sinal de uma pessoa apaixonada por o que faz? Sempre pedir mais. Não fica saciada. Sempre querer mais. Quando se sacia, fica alerta, algo está errado. Quando não tem pergunta, fica alerta, algo está errado. Sempre deve ter mais perguntas. Sempre se deve desejar mais. E assim vou mencionar o número 6, e depois eu vou dar um passo já. Que diz, prévia experiência de catequese. E ali vem as pessoas que acompanham para educar na arte da educação da fé, de acompanhar mesmo para que as pessoas cresçam, compreendendo principalmente que a catequese vai muito além de uma doutrina, é a manifestação da dinâmica da caridade. E eu vou mencionar o apóstolo Paulo aqui. Sabe qual é a diferença de uma pessoa... O avião está passando aqui. Sabe qual é a diferença de uma pessoa, uma criança e uma pessoa adulta da fé? Você sabe qual é a diferença? Não precisa me responder, mas só guarda no coração. Não é a idade. Sabe qual é a caridade? O apóstolo Paulo disse de que só as pessoas que vivem a caridade podem amar. Só uma pessoa adulta na caridade é uma pessoa que pode amar.
Porque o amor é caridade, o amor é a relação, a maturidade da fé é caridade. A caridade é o padrão para saber se você é adulto na fé. Se você deseja saber se é uma criança, veja como vive a caridade. Se a tua caridade é uma caridade de criança. Se você tem uma caridade, vive uma caridade profunda, uma caridade cristã, é sinal que você é uma pessoa matura na fé. Isso é um tesouro hoje para nós. E assim que eu vou introduzir agora, neste livrinho que se chama Manual de Catequética. Manual de Catequética. Aqui está. Não sei se vocês conhecem ou viram alguma vez. Aqui diz, e vou ressaltar novamente, para que você, o primeiro que pense do Padre Sérgio, que é paraguaio, que sem sotaque, é esse. Os agentes de catequese. Comunhão, integridade, serviço integral, comunhão integral. É o primeiro que eu desejo que você pense. Por quê? Porque diz que a catequese é uma tarefa comum, não é só do catequista, ou não só dos pais e padrinhos, ou não só do padre, é de todos, partindo do bispo, como eu disse, dos padres, que são extensão da mão do bispo, do diácono, das mulheres e homens consagrados, dos leigos e leigas, e toda a comunidade. Se hoje nós podemos, eu me atrevo a dizer, se a catequese agora está fraca, se a formação agora sim está fraca, se precisa polir e renovar, é porque se está trabalhando de maneira isolada. É a comunhão que precisa sempre ter em conta, guardar no coração, na mente, em todo lado. O que a pandemia mais hoje nos ressaltou é o quê? De que ninguém se salva sozinho. O Papa Francisco que ressalta muito, aqui está, a Fratelli Tutti. Várias vezes diz ele, que ninguém se salva sozinho. Ou seja, que ninguém pode trabalhar sozinho. Tudo deve estar um trabalho em conjunto. Por isso que aqui eu vou mencionar esta, onde diz que já fala do ministério do catequista. Já menciona aqui os pais e padrinhos, os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, todos são responsáveis. Todos devem fazer com que a comunidade cristã seja a primeira responsável pela catequese. A comunidade é a origem e também é a meta. Por que será que tanto o padre está ressaltando a comunidade? Por que será? Espera, mas é um encontro, uma formação de pais e padrinhos. Mas por que o padre está ressaltando tanto o tema da comunidade? Porque o trabalho em comum, um trabalho conjunto. Se não se trabalha em comunidade, se você, querido ou querida catequista, que seguramente também é professora, também é comerciante, também é mãe, também alguém é pai, o primeiro que deve saber é que o trabalho se divide, o trabalho se faz em comunhão. Não tem trabalho sozinho. O próprio Jesus Cristo não fez um trabalho sozinho. O próprio Jesus Cristo iniciou seu projeto, a manifestação do reino de Deus, já com alguém que preparou o caminho. Quem foi? João Batista. Ou seja, que não iniciou da nada. Você não inicia a sua catequese da nada. Sempre tem alguém que trabalha já antes, que trabalhou antes e que está trabalhando contigo. Então, veja. Agora, na próxima vez que você forme parte, faça a sua catequese, participe da dinâmica da transmissão da fé, e do aumento da caridade, da vivência da caridade, pergunte-se, veja como que se está relacionando. Essa é uma manifestação de um bom sinal. Vamos lá. Depois deste, vou mencionar aqui este livrinho que se chama Diretório Nacional de Catequese. E este eu vou pegar aqui o número que é o 237. E 38 também. Que diz... responsabilidade da comunidade. Todos são responsáveis. Catequistas, presbíteros, toda a comunidade. Depois diz aqui que para que a família exerça a sua responsabilidade como educadora da fé, é preciso valorar a família como santuário de vida. Ao clima familiar propício de diálogo. A valorar os eventos
familiares, a celebração familiares. Alguém parece que ficou emocionada, a Silvia Bispo, que está nos apresentando. Eu sei, Silvia Bispo, que você está com o coração ardente, desejando querer transmitir a fé, mas agora vamos a esperar um pouquinho, segure um pouquinho, para depois apresentar isso no momento oportuno, tá bom? Ali Silvia Bispo está apresentando aí um tema. Vamos lá, vamos a continuar. Os pais e padrinhos são uma família que desejam transmitir a fé a uma pessoa que vai ser inserida dentro da igreja, do dinamismo da igreja. A família é tão importante que nós dizemos que se tem uma vivência boa, uma compreensão boa da influência dos pais e padrinhos como uma família que transmite fé, é a partir dali que nós vamos a entender que a igreja é família de famílias. Mas se a família já está um pouco fraquinha, quando se insere a pessoa dentro da família, que é uma paróquia, aqui tem um documento da CNBB que diz comunidade de comunidades. Quando fala de paróquia, é comunidade de comunidade. Eu vou dizer que é família de famílias. Então, se na família tem um pouco de dificuldade do diálogo, isso vai se inserir também dentro da igreja, se é família de famílias. E a dificuldade de diálogo vai se acrescentar mais, porque o número se acrescenta, porque a história das pessoas se multiplica, são várias pessoas. E se você tem um pouquinho de dificuldade, quando você tem contato com várias pessoas, aumenta também a dificuldade. E por isso a importância do acompanhamento. E agora vou mencionar este último livro que se chama Diretório para a Catequese. É bem novo, é bem novinho. É muito gostoso ler, porque é bem simples e profundo ao mesmo tempo. Diz Catequese e Família, o número 226. A família é uma comunidade de amor e vida. Opa! Esta primeira oração já nos desafia. A família é comunidade, diz. O que significa comunidade? Comunidade é onde se une e se relaciona pessoas diferentes. Pai, mãe, ou a pessoa que seja responsável, filho, filha, ou alguém que forme a família. Pode ser também, não necessariamente o pai ou a mãe sanguínea, pode ser alguém que cumpra a missão de mãe ou pai. Mas é uma comunidade. Isso significa que é movimento. Isso significa que é vida. E vida é dinamismo, que é partilha e é movimento. E ali continua dizendo que é constituída de um complexo de relações interpessoais. É bastante complexo. Falar de família, quando você recebe lá na paróquia uma família, pais e padrinhos, você pensa a primeira coisa, guarda no coração. Terceira coisa para guardar na mente e no coração. Meire, acorda, Meire. A primeira coisa que deve guardar no coração. As famílias são complexas. A família é um desafio. E é progressivamente que você vai estar transmitindo a fé. O agente é o Espírito Santo, né? Que vai conduzir o Espírito. Mas é progressivamente que você vai estar transmitindo a fé. É progressivamente que você vai crescer. Não tente crescer da noite para o dia, porque a raiz vai ser fraca. Quando pouco a pouco vai se crescendo dia a dia, a raiz é forte. O osso é forte. Por quê? Porque recebe progressivamente o crescimento. E ali eu vou perguntar uma coisa que não precisa responder. Só vou provocar aqui dizendo. Você sabia que a catequese na família, a catequese com família e a catequese da família não é a mesma coisa? Sabia ou não sabia? Não tente confundir, por exemplo, catequese da família com catequese com família. Ou catequese na família. São coisas diferentes. Alguma vez pensamos, por exemplo, eu faço uma catequese na família, mas
Será que você pode fazer na família sem receber uma catequese com a família? Onde que você faz? Quem que faz? Uma dica para um próximo encontro. Quem sabe, né? Guarde no coração. Pergunte por ali ao pároco, pergunta ali. É certo que catequese com família não é o mesmo que catequese na família, que catequese da família? Por que é diferente? Curiosidade. E agora vou entrar no tesouro de tudo que disse. Indicações pastorais no número 232, na parte C. Disse: a catequese com pais e padrinhos que pedem o batismo para seus filhos. Coloca ali o X, assim, bem para alto. Aqui está o centro de tudo. Coloque um amarelo ali para sublinhar tudo. Está o centro de tudo. Diz: a comunidade, na pessoa dos catequistas, tenha o cuidado de acolher. Qual é o primeiro passo? Não é colocar um montão de doutrina, de norma, de nada. É acolher primeiramente. Acolhe primeiro. O que faz, por exemplo, quando nós percebemos o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, o belo texto do pai que acolhe o pai misericordioso, o filho pródigo. O que faz o pai? Primeiro que faz acolher. Nem deixa o filho terminar de falar. A gente acolhe? Você na catequese acolhe primeiro? Como que acolhe? Fala, partilha. Ou primeiro que diz o que você precisa para fazer o pai e padrinho, para batizar. Eu já coloco, o primeiro contato já é o requisito. Como que se acolhe primeiro? Uma dica que ajuda bastante para a catequese dos pais e padrinhos, mas também para a vida. Como que se acolhe? E assim que nós passamos o segundo ponto. Primeiro é acolher. Segundo diz, escutar. Só um verbo diz ali, escutar. Não tenta escutar sem acolher. Embora isso aconteça muito. A gente quer escutar, mas a gente não acolheu. Primeiro é acolher, depois escutar. Depois diz o terceiro, diz, e entender as motivações. Opa, qual que é o primeiro? Acolher. Qual que é o segundo? Escutar. E qual é o terceiro? Entender. Ninguém, guarda no coração, por favor. E quando lembre deste encontro, sempre lembre destas 3 palavras. Ninguém, além de acolher, de escutar e de entender, ninguém entende sem escutar. Você já viu uma professora que consiga dar uma aula sem escutar, sem acolher aos meninos? O que faz a professora? Na primeira aula, acolhe. O que faz a psicóloga no consultório? Acolhe. O que faz a enfermeira no consultório? Primeiro que acolher. Depois faz o quê? Começa a escutar. Depois vai entender. Não tentamos entender as motivações sem escutar e sem acolher. É um caminho pedagógico de crescimento. Por isso, vou relembrar de novo. Qual que é o primeiro? Acolher. Qual que é o segundo? Você lembra o segundo? O segundo, escutar. Escutar. Muito bem. E o terceiro é entender. Entender as motivações. Isso. Então, guarde esse na mente e no coração. Tem algumas coisas mais que eu queria partilhar com vocês, mas eu desejo ali, para não dar muitas informações, que guarde só isso. A tua catequese. A catequese da comunidade. 2 coisas. Coloque agora em verde. O outro era amarelo. Agora este em verde. Coloque em color verde isso. É comunhão. Trabalho em equipe. Serviço em equipe. Primeiro. Segundo, essas 3 palavras que eu te disse. Que é... Vocês lembram? O primeiro que inicia com a A. Acolher. Segundo, Escutar e entender. muito bem. É assim que a gente se entende. É assim que a gente... Acolher, o entendimento. escutar Isso. e entender. O entendimento das motivações, do que busca a pessoa, é fruto da acolhida e é fruto da escuta.
Isso que eu queria partilhar com vocês. Tem algumas coisas mais que eu queria dizer, mas que você guarde no coração essas dois pontos da comunhão, trabalho comunhão, que o bispo, os padres, diáconos, religiosos e religiosas da vida consagrada, catequista, leigos e leigas, toda a comunidade. Trabalham em conjunto. E também essas três palavras. Muito obrigado. E eu desejo, por favor, de que se você tinha uma pergunta, saia desta sala com duas, pelo menos. Por favor, saia com mais perguntas, que fale assim, nossa, José Carlos, por favor, eu participei do encontro, mas eu tenho mais perguntas, eu desejo mais. Que não deixe tranquila a assessoria. Que pergunta, que não deixe tranquila o pároco da paróquia. Que sempre peda mais, queremos mais. Agora eu vou escutar. Cada vez mais. Isso é resultado de um bom encontro com o ressuscitado. Isso é um bom encontro com a vivência da dinâmica da fé. E agora sim, vou terminar já. Nós vamos a algumas comunidades hoje, né? Vai a solenidade da Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor, a solenidade de Pentecostes e a solenidade da Santíssima Trindade. Três solenidades juntas, de seguidas. Isso é consequência de quê? De 6 domingos de vivência da fé, na qual tudo parte com o encontro de Jesus Cristo, depois com a permanência com esse encontro. Isso motiva a colocar Jesus Cristo ascendendo sobre tudo. Isso motiva para que o Espírito Santo envie para a missão. E isso motiva para viver a comunidade, que é a Santíssima Trindade. Imagem e motivo pela qual nós estamos inspirados a viver uma comunidade inspirada na Santíssima Trindade. Muito obrigado e, por favor, perguntem aqui. Eu vou ver agora o bate-papo. Vamos ver quantas perguntas tem. José Carlos, todo teu. Até agora, só elogios, né? Então, falaram só o nome das paróquias, não teve nenhuma pergunta. Então, ficou preocupado. Exatamente, viu? Mas talvez alguém queira levantar a mão agora. Cadê a mãozinha aí? Vamos levantar a mãozinha e fazer a pergunta? Wagner. Wagner disse que quer fazer a pergunta para o senhor, então. Wagner Bonfim. Tá bom, mas qualquer coisa vai responder o Padre Zeca. Cadê o Wagner? Não apareceu. Microfone desligado. Desculpa. O que o Padre Sérgio pode comentar a respeito das pessoas que vêm fazer a preparação para o batismo de crianças serem desconhecidas da comunidade? E o Wagner está perguntando para saber em que circunstâncias não podem ser dado o sacramento do batismo. Microfone desligado, Padre Sérgio. Padre Sérgio. Sônia Cordeiro, você lembra 3 palavrinhas? O primeiro é acolher. O primeiro passo, vamos tentar assim, a pessoa que chega na paróquia, tem contato na secretaria, primeiro é acolher. Muitas vezes se presta mais atenção qual é o requisito, assim como para receber um certificado, depois ir embora. Mas vamos acolher primeiro. Vamos acompanhar primeiro, escutar, acolher, escutar e depois entender o que está acontecendo. Tem coisas também que a gente deve guardar na mente e no coração, dizendo que pode ser que os pais e padrinhos não cumpram sua missão. Pode ser. Mas nós temos esperança que o Espírito Santo haja.
Ele sopra onde quer. Mas nós, por isso, não pelo fato de dizer, parece que não vai dar resultado, parece que não está dando certo, mas não devemos ter a esperança que o Espírito Santo vai agir e vai colocar as coisas no seu lugar. Mas o primeiro passo é sempre acolher. O segundo é escutar, e o terceiro, ali seria uma boa aplicação. Vamos ver aqui a pergunta, vou retomar. Cadê a pergunta? Aqui está. Wagner. Sônia Cordeiro. Vamos por aqui. Pergunta, padre. Desconhecida da comunidade. Isso. O primeiro é sempre acolher. Porque, muitas vezes pais e padrinhos têm a mentalidade toda fraccionada. Por quê, por exemplo? A formação já é 1, 2 horas, 3 horas. Isso é um evento. E ali vou dar uma puxadinha ao próximo encontro que fará a irmã Neuza. Ela tem um belíssimo, fará um belíssimo encontro que você, pai e padrinho, não pode faltar. Se você tem alguma dúvida de como acolher de maneira prática, veja o que ela vai te oferecer. Eu estou aqui dizendo a vocês algo um pouco mais geral. Ela dará para vocês algo bem prático, dinâmico, pedagógico, que orientará como acolher, como escutar e como entender a motivação. Veja ali o que ela tem para oferecer. Não pode faltar, por isso, no nosso próximo encontro. Escutou, querida Sônia? Você deseja aplicar essas 3 palavras? Entendeu essas 3 palavras certinho? Agora você deseja saber como aplicar? Espere o próximo encontro, que era a irmã Neuza, e ela vai te explicar isso, através de um elemento que tem para mostrar a vocês. Mas eu acho que vocês conhecem, mas ele apresentará a vocês, tá bom? Não pode faltar. E a pergunta do Wagner, para saber em que circunstâncias não pode ser dado o sacramento do batismo. Oi, boa. Eu vou esclarecer melhor. Eu sou Wagner aqui, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador, Bahia. Tudo bem? A Forania 5. Tudo bem, Wagner. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, Wagner. A gente tem um histórico, né? A gente que ministra o curso do batismo, de pessoas que procuram a igreja só por causa do sacramento, né? E vai até dito isso aí pelo senhor no decorrer da palestra. E depois sai, né? Usa o sacramento como se fosse um certificado de formação de curso. Então, a gente acaba não dando importância, né, ao verdadeiro sentido do sacramento. Eu queria que o senhor opinasse em relação a isso, falasse um pouco em relação a isso, porque acontece muito, acho que em todas as paróquias isso. Isso, Wagner. Você lembra a segunda dica foi para a Sônia, essa das 3 palavras. Você lembra do primeiro ponto que eu falei? Sim, qual eu que era? estava ouvindo tudo que você falou. Mas qual é o primeiro ponto? Tem 2 pontos que eu ressaltei. O segundo era 3 palavrinhas, mas teve um primeiro. Acolher. Acolher, escutar e entender é o segundo ponto. Essas 3 palavras, segundo ponto. Mas tem um primeiro que eu usei, que é a participação, a participação da comunidade. Querido Wagner, eu te respondo. Tem coisas de que a gente é preciso falar tanto. Pároco, as outras assistentes pastorais, trabalhar em conjunto, ver. Mas o primeiro passo é acolher. Faça essas 3 palavras. Primeiro é acolher. Você tem um ponto já a favor. Quando vem a pessoa, já é um ponto a favor que deve utilizar-se para poder encaminhar. E para realizar essa missão, precisa-se não fazer um serviço isolado. Não você isolado. Ou a comissão, ou os pais e padrinhos, o catequista dos pais e padrinhos de maneira isolada. Pergunte, veja o que fazer, pergunta ao pároco. Pergunta ao diácono, faça um serviço, um trabalho assim, mais integral. É por isso que, como é muito complexo, precisa o serviço, precisa o exercício da aplicação em conjunto.
Não é só a maneira isolada. Por isso eu te mencionei o primeiro ponto. Essa é a aplicação do primeiro ponto que eu mencionei. Porque quando você tem mais pessoas, quando você tem mais pontos de vista, sempre é mais, vamos dizer, vou dizer uma palavra muito moderna, muito mais produtivo o anúncio do evangelho. É mais frutífero, esse um pouco mais, do sentido do evangelho, né? Mais frutífero. Por quê? Porque o Espírito age na comunidade, não de maneira isolada. A pessoa individual pode deixar agir, mas sempre convida a um trabalho em conjunto. Porque quando um cristão age todos os cristãos. Quando um cristão está alegre, todo está alegre. A igreja toda se alegra. Quando um cristão está perseguido, está chorando, está morrendo, toda a igreja morre também. É um sentido comunitário. Por isso, veja, dentro da tua comunidade, quando tem alguma dificuldade, não tente assumir uma responsabilidade isolada. Veja de maneira conjunta. E por isso também, de que falar com o pároco, falar com o padre, o diácono, dentro da comunidade, ajuda muito, porque também tem conhecimento, também tem uma preparação que ajuda. E ali também tem influência de todo o agente de pastorais. É toda a comunidade que deve trabalhar em conjunto. Tá bom, Wagner? Essa seria a minha resposta. Não sei se ajudou para a você, mas isso seria o que eu queria partilhar contigo. Ajudou sim, mas assim, só concluindo esse acolher envolve a denominação protestante, porque acontece alguns casos de pessoas que querem escolher como pais, como padrinhos para o batismo, pessoas que são de denominação protestante. Então, esse acolhimento também envolve isso que o senhor está falando? Quando eu falo acolher, eu estou falando primeiramente de acolher a história da pessoa. Depois, no segundo ou terceiro momento, a gente pode ver alguns indicativos, ver o que se precisa, ver a igreja em si, tanto em vários documentos, no Concílio Vaticano II, exorta para ver o que a gente tem em comum, o que a gente tem para dialogar, tanto com as igrejas cristãs como também não cristãs. Mas se você tem dúvida, se você tem alguma inquietude, sempre é bom partilhar na tua comunidade. Cada paróquia, cada catequista que está aqui presente, cada paróquia é um mundo. Então, por isso é bom que você partilhe isso. Veja como dialogar, veja como relacionar-se melhor, como fazer o serviço do anúncio do evangelho de maneira mais eficaz. Para quê? Para que a pessoa se sinta acolhida dentro da igreja. E o batismo vai ser o fruto disso. Mas, com tema de norma, de indicação, sempre é bom consultar consultar o pároco. Para quê? Porque tem coisas de que é bom para não acrescentar coisas que não são e não tirar coisas que são. Então, é bom sempre consultar. Porque tem vezes que se toma decisão sem consultar. Então, ali, isso não é tão bom, porque eu pensei que era assim, mas sempre é bom consultar. Tá bom, Wagner? Só completando a frase do padre ali também, eu acho que é bom consultar o diretório litúrgico sacramental, que muitas dessas questões já estão lá respondidas, principalmente a questão de ter padrinhos de outras denominações, que não se aceita, né? Então, tem lá todas as diretrizes para esses casos bem específicos, né? Então, é bom dar uma lidinha. Se você não tiver, procure na sua paróquia, que foi enviado para a sua paróquia, então, provavelmente lá tem, e lá tem todas essas regrazinhas para a questão mais práticas, vamos dizer assim, do batismo, de quem não pode, quais padrinhos podem, né? Essas questões todas mais canônicas e práticas. Muito bem, Zé Carlos. Só quero contribuir assim, tem umas perguntas que o padre Sérgio já deixou muito claros, né? Essa posição que o Zé Carlos traz é fantástica. Olha só, minha gente. Primeiro, ter documentos que a gente entende como cabeceira, documento como aquele que é da cabeceira da cama, a Bíblia, o diretório sacramental, e o padre citou alguns diretórios aí,
lógico que você vai dizer, mas o direito canônico, você talvez não precisa ter o direito canônico, porque os diretórios já trazem citações do direito canônico. Se você tiver, ótimo, essa é uma ferramenta. Por exemplo, o Claudemir pergunta, o que fazer quando os padrinhos não têm o sacramento do batismo? Não tem outra coisa que não acolher. Essa é a temática do padre para nós. Acolher. Como é que você acolhe? Você acolhe dizendo quais são as orientações da igreja acerca disto. Ou seja, um padrinho, um candidato a padrinho e a madrinha, se não tiver o sacramento, não pode ser padrinho, não pode ser madrinha. Aí o diretório diz, por questões pastorais, podem, porque uma parte tem que ser católica, e uma parte tem que estar dentro das normas. Caso não, pode ser somente testemunha. Ou seja, se a madrinha... Agora, se o padrinho e a madrinha for um casal, e não tiver, realmente não tem como. Por quê? Porque você não pode assumir um sacramento, ser um testemunho de um sacramento, quando você não tem. Perguntas. Um evangélico pode ser padrinho, madrinha? Óbvio, está claro no diretório. Pessoas de outras comunidades religiosas não pode ser padrinho, não pode ser madrinha. Por quê? Simples. São profissão de fé diferentes. Exemplo. A Igreja Católica professa a fé pelo nosso credo, cremos na Virgem Maria. Eles não acreditam. Cremos na Eucaristia. Eles não acreditam. Cremos na intercessão dos santos. Eles não acreditam. Então, uma pessoa que não professa a fé católica, ou seja, não tem esta base doutrinal, não pode educar uma criança na fé. Vai educar a criança dentro da cultura protestante. E não é esse o sentido. Um exemplo prático. Se o pai não acredita em Deus e a mãe é católica, podem casar na igreja católica? Podem. É mesmo? É. Como assim? Ele vai assinar um termo, a gente vai chamar de culto de disparidade de culto, ou isso, um católico com não católico, ou uma pessoa que não acredita. Mas ele vai assumir por escrito que ele não vai interferir na educação dos filhos, a educação religiosa dos filhos. Ele não pode dizer que os meus filhos não vão ser cristãos, ou seja, não serão batizados. Ele não pode fazer isso, porque quando ele casou, ele deixou por escrito que ele não iria interferir na educação. Uma vez que a mãe é católica, consequentemente, a mãe vai educar os filhos na religião cristã católica. Vai escolher padrinhos católicos para batizar os filhos. O pai que não acredita, mas assumir esse compromisso, não interfere. Então, Zé Carlos diz, os documentos trazem essas orientações. E o padre Sérgio está dando para a gente, dando um norte, como a gente pode começar um diálogo de entendimento quando estas questões aparecerem na comunidade. Hoje a gente não está desprovido de orientações, porque as ordens estão todas documentadas. O padre estava falando no início da sua reflexão como é importante participar e pedir formação. Vocês viram isso? Ele quis dizer que até esse número que a gente está aqui, com 170 ou mais pessoas, é como se dissesse, busquem, procurem, peçam, a equipe pode providenciar. Então, não deixe de se formar. São nessas formações que a gente tira as dúvidas.
Eu queria, Padre Zeca, também ressaltar uma coisa ali. Nós tendemos hoje, dentro da igreja, a fazer uma coisa que tem a conjunção de dois verbos, que é o mesmo verbo, mas acrescenta uma palavra. Pode ou não pode? Isso pode, muitas vezes, é coisa prática, mas pode não ser, ou não pode, são palavras que convidam, muitas vezes, a centrar a atenção na regra, mas não tanto na acolhida, na partilha, no diálogo. Falar, mas posso, não posso. Por exemplo, se alguém vai fazer crisma, posso ou não posso? Batismo, posso ou não posso? Então, muitas vezes a gente deve, como catequista, ter cuidado para não cair, embora seja necessária as indicações, não ter o contato primeiro, já pode ou não pode, sino que pelo menos falar. Qual é a motivação? Escutar. Ah, que bom que você deseja a fé, mas ali, se alguém, uma dica, se alguém deseja batizar, mas não é de outra religião, não dizer no primeiro, mas não pode. Sino que dizer, você tem uma criança, vai educar na fé, e de que processão de fé são? E qual seria a motivação? Qual foi o impulso que decidiu vocês decidir celebrar este sacramento? Qual é o caminho que vocês fizeram? Como que vocês se apaixonaram por Jesus Cristo? O que vocês... Buscar um diálogo, tem mecanismo para poder dialogar. E se você deseja uma coisa mais prática ainda, porque parece que o povo gosta muito da praticidade, participe do próximo encontro. A irmã Neuza vai fazer um caminho pedagógico apresentando vários documentos. Participe. Você ficaram com mais dúvida, pode ou não se pode, mas a próxima eu espero mais perguntas de como que é a arte de acolher, como se constrói o diálogo, como eu faço para trabalhar com a equipe de liturgia, a equipe de dízimo, como fazer uma catequese em como formar parte dos outros agentes pastorais, como trabalhar em conjunto, são perguntas que eu estava esperando e fiquei um pouco triste. Porque a maioria perguntou, pode ou não pode, mas perguntar-se outras coisas, por exemplo, qual é o mecanismo de diálogo, como fomentar a comunhão, qual que é a arte de falar com os outros agentes pastorais. São perguntas assim que convidam mais para o diálogo e abrem um pouco mais para a relação, não tanto centrar pode ou não pode. Essa é uma dica que ajudará para a gente criar mais relação na igreja e também na família. Também no trabalho, também em outros ambientes da sociedade. Guarde sempre isso no coração e na mente, tá bom? Perguntas mais relacionadas a essa questão de mais prática, entendeu? Aí, como você já falou desse jeito, então nem vou fazer. Mas o Padre Zeca pode responder ali, que ele sabe mais como é a realidade da arquidiocese. Certo. Mas a Lucidalva faz um questionamento aqui que é interessante para a gente pensar, que poderia-se pensar o batismo acontecer no processo de catequese, que é o ideal que a gente está pensando, que é realmente catequese, né? Assim, aos poucos, o batismo, por tradição, ia acabando, e fortalecer a iniciação à vida cristã nas comunidades. Ali eu queria ressaltar uma coisa que eu acho muito bonita, já. A catequese dos pais e padrinhos, muitas vezes se pensa como o primeiro momento, mas pode ser um segundo momento já. Não é que a catequese aconteceu com o ventre materno? A criança que está nascendo já recebia a catequese, os pais com a mãe já recebia na catequese do ventre materno. De 9 meses ali, ou alguns meses de preparação já para construir os primeiros passos de um cristão, de um futuro cristão. Vocês têm na sua paróquia catequese com ventre materno? Pergunta ali, que não precisa responder, porque senão todos os microfones vão ficar ligados. Mas a catequese com pais e padrinhos,
pode ser já um segundo momento. O primeiro pode ser já essa criança que nascerá, já receberá catequese dentro da catequese com ventre materno. Ali já se educa já, já se transmite a fé, já se prepara já os pais dentro da formação da criança. Já se prepara já o padrinho também. Que bonito seria isso. Já 9 meses antes preparando já. Ali, com certeza, esse pode e não pode vai estar diminuído. Porque é necessário, sim, mas já vai estar antecipando-se já um caminho de preparação. Ótimo. Paróquia de Nossa Senhora das Dores e Sônia, que coloca uma questão mais ou menos parecida com isso, que esse diálogo todo seria interessante também conversar com a pastoral familiar para desenvolver um trabalho conjunto, né? Que é interessante, né? Que aí só colocou a questão, né? E alguns elogios também, né? Elogios você não precisa ouvir não, né, padre? Ah, então tá bom. Eu quero pelo menos uma pergunta que me fale, padre, como a catequese de pais e padrinhos pode relacionar-se mais com a catequese do ventre materno e com a catequese com criança? Como que a catequese de pais e padrinhos que preparou essa criança já para o batismo, já está preparando o caminho para a catequese com criança? Essa seria uma boa pergunta. Vocês já se perguntaram? E depois vai perguntar novamente, mas a catequese de criança já vai preparando o caminho para a catequese de adolescentes, a catequese da primeira comunhão, progressivamente. E depois é com a crisma. E depois já vai preparar já para inserir-se na comunidade, para receber o Espírito. Seria bom que a catequese dialoguem entre eles. Por exemplo, que os pais e padrinhos que batizaram e que transmitem a fé, o evangelho a partir do cotidiano, já vai preparando o caminho, dialogando já com a catequese com criança. Tem alguém catequese com criança aqui? Será que tem? Pode colocar aqui, sobre catequese de criança no bate-papo. Tem. A Janete também disse que você deixou ela curiosa, isso já é bom, sua intenção, não era isso? Como integrar os catequistas de pais e padrinhos com as demais catequistas? Muitos de nossas paróquias, batismo ainda se consideram pastoral à parte, não tem esse trabalho de conjunto. Uma pergunta. Outra pergunta, por exemplo, outra técnica assim mais prática, vamos dizer algo mais, como o povo gosta da praticidade, por exemplo, a paróquia batizou, você sabe quanto batizou a paróquia durante o mês de abril? Que idade tinha? Porque você vai avançar a idade, tem 2 anos, 3 anos, 5, 6 meses, isso significa que dentro de pouco de alguns anos, vai começar a inserir-se na comunidade. Será que a paróquia tem dados? Seria um bom mecanismo para poder, assim, vamos dizer, ter contato e criar laços na família, das famílias que é a paróquia. Mas eu acho que são questionamentos que aqui a gente não vai dar para sanar todos, né? Mas que devem ser levados para ser refletidos na sua paróquia, na sua comunidade, para poder chegar até mesmo essas questões práticas, como a Janete colocou, que talvez ainda não se está se vivendo, mas trabalhar um pouco isso na paróquia, né? Como é que fazer para unir todas as faixas etárias, né, para trabalharem juntas. Seria bom que a paróquia pensasse um pouco nessas questões para não deixarem assim soltas, né? Porque o ideal realmente é que seria trabalho conjunto, né? Uma pastoral de conjunto em que tivesse todas essas faixas etárias trabalhando unidas para poder chegar a esse objetivo de catequese, respondendo uma coisa mais prática que como ela queria, né? Sim, e por isso, José Carlos, aqui como perguntava a paróquia Nossa Senhora das Dores, a irmã Neuza vai dar algumas dicas no próximo encontro. Vai apresentar várias coisas que vai ser útil para ter uma noção assim geral de como a catequese passa em diferentes etapas. Isso. Então, estaria bom que participe, tá bom? Isso. Então, como a Sônia já colocou a questão aqui, que é interessante, a questão do ventre materno, aí
É só participar, fazer igual o Padre Sérgio agora, fazendo propaganda da próxima formação. É só participar do próximo encontro que você vai entender um pouquinho essa questão do ventre materno, porque ela vai falar da questão dos tempos da catequese, dos materiais e etc. Então, ela vai um pouco tocar nessas questões, né? Então, participe da próxima formação, que vai ser muito importante para você. Ô, Zé Então. Carlos, boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Tem um irmão aí também, Zé Carlos, que está um tempo querendo falar sem conseguir. Deixa ele fazer a pergunta que eu estou querendo também ouvir. Deixa eu só apresentar umas ideias aqui, porque tem algumas pessoas fazendo as perguntas que estão sendo feitas. Entenda só. A gente teve poucos dias, não foi pouco tempo, a gente teve uma reunião da comissão e membros da pastoral familiar, da arquidiocese, participou de uma parte dessa reunião. O objetivo é fazer uma integração entre a pastoral catequética e a pastoral familiar. A ideia, para a gente entender, isso se aplica muito aos catequistas de pais e padrinhos. Imagine que você trabalha com pais e padrinhos, da formação de pais e padrinhos, e às noites ou durante o dia, da forma que a realidade de vocês convém, depois vai fazer, o que quem vai dar continuidade à formação dos pais e dos padrinhos? Então, pede-se muito que depois do batismo, haja, pelo menos, um pós a mãe da criança compõe família, mas alguns estão até afastados da igreja. A maioria das vezes, os batizados, a gente julga que os pais estão afastados e os padrinhos também afastados da igreja. A pastoral familiar... Padre, sua internet parou um pouquinho. Opa, eu estou aqui, estou vivo. Oi. Né? Então, a gente diz que dá continuidade nesse aspecto, né? A pastoral familiar. Quando pergunta-se por que a pastoral catequese de batismo não está entrelaçada com a catequese paroquial? É simples, uma resposta simples. Com esse modelo do IVC, a iniciação à vida cristã, não existe mais pastoral do crisma, pastoral do batismo. Existe, sim, uma iniciação à vida cristã. Batismo, crisma, Eucaristia. Quando você implanta o IVC na sua comunidade, você tem uma coordenação de catequese, onde você não vai dizer que a pastoral do crisma trabalha isolado, pastoral do batismo trabalha isolado. Não, a gente pensa agora na evangelização a partir dessa realidade catequética. É aí que você descobre a mistagogia, o querigma e a mistagogia na realidade do processo. Assim como vem se falando desde o início da palestra, o palco maior é acolher essas pessoas e oferecer para elas um caminho, mesmo que algumas talvez não estejam totalmente interessadas. Elas não querem fazer um percurso, um itinerário, elas só querem receber o sacramento. Aí o padre sugere diálogo, uma forma de dialogar para poder, de forma ou de outra, conquistar as pessoas. A gente vai não estancar logo diante daquela realidade, mas abrir um diálogo de aceitação, para que a pessoa possa entender que ela foi bem acolhida, e ela também possa se abrir à dinâmica que a paróquia está querendo oferecer nesse itinerário formativo catequético. Olha, itinerário formativo catequético. E a gente não aplica, primeiramente, nem a doutrina, nem o sacramento. Mas é um diálogo, e aqui entra esse aspecto do acolhimento. Zé Carlos quer falar? Fala, filho de Deus. Querido Padre Zeca, querido Padre Josiel,
Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, Xará. Só para dizer que, né, fico feliz que o Espírito Santo de Deus tem soprado cada vez mais nesse tempo. E o padre Josiel foi muito feliz quando falou que não foste vós que nos escolheste, mas foi Deus que nos escolheu, né? E nessa temática, não devemos, todos nós, catequista, pai e padrinho, jamais ter medo do chamado de Deus. Se fomos chamados porque Ele nos escolheu, né? E a outra parte é dizer, né, que, como o padre usou a temática de acolher, escutar e entender, né? Para dizer que Deus nos acolhe, Deus nos escuta e Deus nos entende. E assim como Ele nos escuta, nos acolhe e nos entende, também precisamos nós acolher a todos, procurar entender a todos, fazendo essa comunhão fraterna, como foi ensinado pelo Padre. Muito obrigado, uma boa noite, graça e paz para todos. Obrigado, Xará, também, que é outro José Carlos, nós já somos 3 aqui no grupo, né? É Padre Sérgio o nome do nosso assessor hoje, viu? Quer comentar alguma coisa, Padre Sérgio? Sim, José Carlos, José Carlos é catequista. Para que o senhor não confunda, eu sou do Paraguai. Mas não se preocupe, que eu sou original, viu? Sim. Então com a certeza, Lídia não vai padre. confundir mais, não. Tá bom? Em período vou trocar o nome, mas eu fui abençoado. Mas é assim, eu fico muito feliz pela participação de vocês e também pelas dúvidas que estão levando. Embora seja uma coisa estranha isso, né? Mas eu fico feliz quando a gente ficar com dúvida, porque isso vai motivar para participar no próximo encontro. Se você fica com dúvida, está no lugar certo. Eu já disse isso e continuo dizendo, tá bom? Amém, tá bom, querido. Posso falar, Zé Carlos? Pode. Bom, boa noite. Eu fiquei agora muito feliz porque eu encontrei alguém que compactua com meus pensamentos em relação à acolhida. Porque a acolhida não é só uma preparação de batismo, é em todos aqueles que chegam na nossa paróquia. Eu venho falando isso, que quando eu sair da coordenação da IVC, eu quero desenvolver um trabalho em cima desta acolhida. Nós fazemos as preparações para batismo e tivemos uma experiência, já passei para outro assunto, sobre as pessoas que nos procuram e não são católicos. Nós acolhemos, conversamos, e só que no olhar, nas respostas, você vai observando que tem alguma coisa que não está dentro das nossas normas, né? E nós identificamos que tinha um rapaz, ele é batista, que eu estava falando sobre como escolheu, que critério tinha escolhido os padrinhos, os pais e padrinhos. Aí um fala e tal, cada um for falando, e ele, assim, né, com o braço assim meio quieto. Aí eu fui e perguntei para ele, o senhor é católico? Ele disse, não. O senhor sabe o compromisso do padrinho? Eu vou explicar para o senhor. E ali, eu já falo sobre isso na preparação do batismo, e aí ele entendeu. Eu disse, de hipótese alguma, eu vou pedir ao senhor que saia. Ao contrário, eu quero que o senhor fique. E ele ficou, participou até o fim, nós, inclusive, eu conversei com o padre, disse, o que o senhor acha? Eu dou o certificado, o comprovante? Aí ele disse, dá. Ele não participou? Participou. E eu dei. Eu sei que ele foi para outra paróquia, deve ter batizado, porque estava com comprovante e tudo, mas o importante é isso, é acolher. Não é se pode, não pode. Ah, não pode. Quem tem contrato matrimonial, esses contratos, nem sei como é que chama, ele não pode, os dois padrinhos não podem. Mas você não pode chegar lá e dizer assim,
vocês não podem. Nós dizemos. Eu disse assim, olha, nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Vocês têm dúvidas? E aí eu vou puxando os assuntos que desse não pode e pode, com muita cautela, porque aí eles não saem, ao contrário, agradecem, alguns voltam, outros não voltam, mas, para mim, a acolhida é o importante em todos os lugares. Eu trabalhei em um hospital há muitos anos e sempre defendi isso. Quem vai em um hospital, está com um ente doente, querido, está precisando de uma palavra de escuta, do acolhimento e o escutar. Você vai numa igreja, você entra na igreja pela primeira vez, ninguém olha, ninguém pergunta, boa tarde, tudo bem? Chega, é só um olhar, um sorriso, às vezes. Eu defendo isso e fiquei muito feliz de ouvir o senhor falar sobre o acolhimento e a escuta. Muito feliz. Muito obrigada pela atenção. Eu vou para meu quarto. Eu vou me deitar. A Sônia gostaria de falar também. Sônia. Não vou tomar nada. Oi. Eu queria só retomar o ponto da minha pergunta, que o padre Sérgio respondeu, foi a primeira pergunta que ele respondeu. Mas depois, no decurso das outras respostas, a minha inquietação voltou. Tanto o padre Sérgio quanto o padre De Carlos falaram sobre essa catequese integral, né, desde o ventre materno, integrada à paróquia, à pastoral familiar. Então, a minha inquietação, quando eu falei das pessoas que vêm de fora, é justamente que a gente não tem esse vínculo. Na minha comunidade, muitas vezes, nos encontros de preparação de padre e padrinho, tem mais pessoas que vêm de fora, que vêm de outras comunidades, do que daqui da minha própria comunidade. Então, fica difícil a gente fazer esse acompanhamento. A gente faz essa acolhida, naquele momento, a gente tenta conquistar aquelas pessoas sem tanto pode, não pode, mas falando do amor de Deus e do quanto a gente pode vivenciar esse amor através dos sacramentos. Mas não tem como fazer um acompanhamento dessas pessoas. Elas vêm porque o horário é prático para elas, e dali elas vão embora, e até mesmo essas observações, como a Anaídes falou e agora, eles recebem um cartãozinho, mesmo sabendo que não deviam, porque não estão de acordo com uma daquelas recomendações, eles vão em outra paróquia e realizam o sacramento. Então, a minha inquietação é nesse sentido. Se a gente pudesse acolher, a gente pudesse trabalhar com as pessoas da nossa comunidade, talvez a gente pudesse viver essa catequese integrada. Né? Eu já sou catequista há muitos anos e sofro com essa angústia. Era essa contribuição que eu queria fazer. Isso, é muito boa a tua contribuição, Sônia. Quando eu ressalto acolhimento, ressalto essa palavra cuidado com pode e não pode, isso não tira a importância como diria, do tesouro do sacramento. Então, também não coloca ali no sentido de que dar o sacramento, no caso dos padrinhos, sem estar preparados. Eu estou dizendo, porque a realidade dos pais e a realidade dos padrinhos são diferentes. Então, ali, por exemplo, um mecanismo para poder falar é centrando-se primeiro com os pais. No caso do padrinho, os padrinhos é um pouco mais complicado. Isso quase sempre tem problemas. Então, por isso é bom buscar uma pedagogia para poder responder. Se vocês querem saber como que é a pedagogia, participem no próximo encontro. Então, busque a arte. Quanto mais se sabe, melhor. E quando eu falo também pode, não pode, não significa a arte de acolher é complexa. E se precisa muita preparação. Porque significa dialogar com o outro que é diferente, com a outra denominação cristã que tem algo em comum com a católica, mas também tem coisas diferentes. Então, você precisa conhecer para não cair no, como diria, todo é igual. Então, porque todo tem um tesouro. Então, é bom isso distinguir, tá bom?
Essa questão da acolhida é muito importante, né? A gente tem que acolher, mas também não tem que deixar de, um pouco, observar o que pede a nossa igreja, né? Porque às vezes a gente acolhe e libera, não, a gente tem que acolher, né, saber lidar, até Dom Estevão, ele citava alguns exemplos, né, de, por exemplo, os noivos quando chegam, né, às vezes, para ser, por exemplo, vai ser crismados, aí eles não são casados, né, pegar, conversar, acolher, conhecer a realidade deles, até ajudá-los a fazer esse outro sacramento também, né, então, para ser padrinho também é a mesma coisa, então, acolher uma coisa, né, que é muito importante, mas também não pode deixar de olhar o que pede a igreja, né, esse olhar do que está pedindo a igreja, porque às vezes a gente vai acolher e deixa de colocar em prática o que está pedindo a igreja, e que também é uma norma que a gente tem que seguir, né, às vezes fica difícil, principalmente para quem trabalha na igreja, como eu sabe, que é mais difícil a gente ficar lá na frente, né, porque chegam todas essas questões para a gente aí, né. A gente tem que olhar, além da questão da acolhida que a gente faz, a gente também tem que olhar o que pede as normas, que é o diretório. Então, a gente tem que unir as duas coisas, né, para que nenhuma das duas saiam prejudicadas. Beleza, Zé Carlos. Só queria responder a pergunta de Adeilma, para ela não ficar distante, porque ela já fez essa pergunta lá em cima. O padre Sérgio começou a sua reflexão justamente citando, né, o novo documento do Papa, né, próprio, que é sobre o ministério catequético. E hoje, eu conversando com o Dom Sérgio, depois da celebração, a gente procurava até saber, pensar como é que vamos, então, começar a implantar isso aqui na nossa arquidiocese. Porém, Adelma, ficou muito claro que temos que pensar, Dom Sérgio falava que as conferências episcopais, porque o Papa lançou o documento para o mundo todo. Então, as conferências episcopais é que vão ficar responsáveis para ver como é esse ministério, porque o que aconteceria? Vou colocar uma colocação que vocês podem entender. Imagine que os catequistas, tendo um ministério, como o Papa já também lançou o ministério de leitor, isso é antigo na igreja, ele só fez oficializar uma coisa que já existe. Porque pode ser assim, para que você pudesse subir no presbitério e até o ambão e você proclamar a leitura, você teria que ter esse ministério. E vocês veem que isso não acontece nas nossas comunidades, né? Qualquer pessoa sobe e faz a leitura. É instituído o ministério de acólito. O que é o acólito? Aquele que vai ajudar no altar. E o ministério de leitor. Então, é uma coisa que você recebe, todo um seminarista, antes de começar, antes de ser admitido, se preparando para as primeiras ordens, eles recebem esses ministérios, o ministério de acólito e o ministério de leitor. Vocês veem que vocês têm os coroinhas na paróquia e tem os acólitos. Só que esses acólitos não são instituídos, mas faz um trabalho muito bacana, e os coroinhas. Então, as ações, espalhos que já existem, o Papa só oficializou. Agora, a questão dos catequistas, vamos dar um exemplo prático. Para ser instituído catequista, o seu ministério de catequese, teria que ter algum tipo de comprovante que já é uma catequista formada, habilitada, preparada. Sabe, está entendendo o que eu estou falando, vocês? Então, não era assim, simplesmente, eu tenho 30, pode ser um catequista que tenho 30 anos de catequese, ali, tal, mas não tenho nenhuma, botar entre aspas, graduação, especialização. Eu posso receber este ministério? Lógico que pode, pela ação que você tem. O padre Sérgio trazia no documento que não é novidade, né?
que é do tempo dos apóstolos, nós chamava de o catequeta, o catequista. Quando a gente quer falar de Marcos, Lucas, João, e qualquer, a gente pode chamar de o catequista, porque era a gente vai estudar a didaqué, vai ver que aquele processo era o processo catequético. Mas na cabeça de alguns irmãos, trouxe a expressão catequese somente para aquele ensinamento infantil. A palavra catequese significa ecoar. Quer dizer, é um passo de fazer com que a palavra ecoe. Então, o catequista que o padre falava, ele é querigmático, porque ele anuncia, e ele é mistagógico, ou mistagogo, porque ele conduz para o mistério. Porque o catequista querigmático, ele tem esse primeiro anúncio, Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, é a pregação da igreja, é o primeiro anúncio. Veja que maravilha a gente vê nesse período agora, amanhã, a festa da Ascensão, Ascensão do Senhor. Fantástico. E é mistagogo, todo catequista, ele é mistagogo, por quê? Porque ele conduz para o mistério. Aí ele dá aquilo. Então, Adir, vai sair, viu bem? Vai sair, mas depois que a nossa própria arquidiocese vai ter esse momento do nosso arcebispo lançar, uma vez que as conferências episcopais, elas começarem a se manifestar. E ali, Padre Zeca, também é bom relembrar, como eu já mencionei ali quando falei no número 8, de que tem alguns indicativos. E o quinto que eu falei é a formação. A gente participa da formação da comissão da catequese. Você participa em todas? É um requisito. Vamos dizer, mas que requisito seria uma recomendação? Dizem, convém que ao ministério instituído de catequese sejam chamados homens e mulheres de fé, e além disso, homens e mulheres que estejam em formação bíblica, formação teológica, pastoral e pedagógica. É uma condição, vamos dizer, para esta instituição. E ali vamos dizer, mas será que a gente se forma? Será que na paróquia se forma? Várias coisas que a gente se pode perguntar. Eu acho que já está sanado das perguntas, né, padre? Exatamente. Já são 21h49, né? Acho que já está bom a gente ir concluindo, né? E vamos deixar outras questões para a gente resolver no percurso, também na próxima formação, que será no dia 5 de junho, né? Nós teremos formação no dia 5 de junho, com os tempos, né, da catequese. No dia 19 de junho, outro sobre o segundo seminário, né, padre, sobre o diretório de catequese, né? E depois vamos ter outros. Exatamente, Zé Carlos. Olha, minha gente, eu estou postando aí para vocês, são 3 materiais para vocês aproveitarem, né? O primeiro material é sobre liturgia, elementos básicos para a formação de catequistas, do padre Humberto Robson de Carvalho. Tem 133 páginas, tem em português. Depois tem Ministro do Catequista, elementos básicos para a formação. E o terceiro, Catequista, vocação, ministério e missão. Esse material está lá no meu canal, você pode clicar aí, e você tem outros. E uma questão que está aqui na pergunta, mas eu vou colocar lá. Alguém perguntou assim, pessoas do mesmo sexo podem ser padrinho? Vocês viram essa pergunta? Não vi. Sim. Não viu, não? Eu vi. Então, alguém fez essa pergunta. Eu vi, padre, eu vi sim. Pronto. Beleza. Então, eu vou colocar uma carta. Eu já até falei dessa carta em uma formação, mas eu vou postar lá no Telegram para que você leia essa carta, que é uma carta de orientação sobre esse assunto. Então, esses 3 materiais é para que vocês possam, então, ter em mão já
principalmente na questão do ministério do catequista, do Padre Robson. Um material muito bacana, eu tenho aqui. Esse material está em PDF. Eu acho que o Zé Carlos pode pegar aí, porque o Zé Carlos tem muita habilidade para isso. Ele pegou e aí, ó, joga lá nos grupos, ou as pessoas podem também visitar o canal, porque tem outros materiais de catequese lá disponíveis para vocês. Eu sempre estou postando material de catequese, ok? Era somente isso. Padre, uma pessoa perguntou perguntou para mim ali no pessoal se a gente vai disponibilizar essa formação no YouTube, alguma coisa. Nós temos o nosso YouTube, não é isso, Padre? Temos. Então, como o meu é gravado, eu mando para o senhor. E a gente coloca no YouTube. Coloca Perfeito. No YouTube, entendeu? Perfeito, perfeito. Aí fica também gravado lá, e aí quem quiser pode ir lá, pode ir no meu canal também, que eu coloco nos dois, aí fica tranquilo. Tá bom? Está também no nosso canal, está também no canal de formação, a catequese, a carta do Papa. Essa carta apostólica para ler. 11 páginas, é rapidinho. Acho que o padre leu fazendo o lanche das 3. Ele estava tão seguro no trabalho dele que acho que leu fazendo o lanche das 3. 11 páginas assim. Ele juntou o lanche e a carta do Papa e foi uma merenda só. Ó, básico. 11 páginas, rapidinho você pode ler. Mas veja só, vocês entenderam o que o padre perguntou? Acho que vocês não castigaram ele, viu? Ele está triste. Não vamos poder continuar, viu? Mas o padre está muito tristinho, porque não houve castigo necessário. Ele não queria que a gente fizesse as perguntas. Ô, padre Sérgio, pode ou não pode isso? Mas ele queria ouvir de nós algo que fosse motivacional, para aplicar na vida cotidiana, no exercício do ministério catequético, como acompanhar gestantes com o processo da catequese do ventre materno. Ninguém fez essa pergunta para o padre. E o padre está deprimido. Eu estou aqui agoniada, estou curiosa, e quando sair daqui vou pesquisar. Pois é, Sônia, mas ele estava querendo ouvir isso. Como a gente pode incentivar padrinhos desmotivados ou padrinhos que querem batizar e não são catequizados, não são evangelizados? Ele não quis que a gente perguntasse para ele, padre, pode ou não pode? Ele queria mais. Mas vamos deixar para a próxima, porque realmente as horas já avançam, como o Zé Carlos falou. Ele falou que a irmã Nelza já vai ter uma formação agora, já 2 no mês de junho. Aproveitem, a gente vai ter mais a participação do Padre Sérgio, com certeza, e nós não vamos parar. Em setembro, a gente vai preparar uma formação que, para mim, vai ser a mais esperada, que é sobre o RICA. Está lá no mês de setembro, para nós. Momento fantástico para a gente estudar esse grande material, que é o ritual da iniciação cristã, de adultos. Então, vai ser muito, muito bacana nesse aspecto. Então, a gente vai encerrar, Zé Carlos, agradecendo ao padre. Você vai fazer essa parte, porque você é danadinho. Eu? Cadê o padre? Ah, estou vendo ali. Padre Sérgio, muito obrigado. Nós, enquanto catequistas, enquanto comissão, né? Enquanto pessoas que admiram as pessoas que são apaixonadas pela catequese, no caso seu, especificamente pela missionalidade, né? Missionalidade pela missão. Agradecemos pela doação, da sua experiência, da sua vida para conosco. Esperamos poder estudá-lo mais vezes, né, em outras áreas, né, principalmente na área da missão, que é específica dele, né, que a gente possa, e quem puder também, pode chamá-lo que ele vai, viu, gente? Pode chamá-lo que ele vai dar um pouquinho da sua sabedoria para todos nós. Então, agradecemos a você por todo esse momento para conosco, né, e a todos também boa noite e muito obrigado pela presença, que se fizeram aqui presente conosco, mais de 180 pessoas, né, no auge aí, mais de 180 pessoas, então foi uma formação muito boa, com muita participação, e que esperamos tenha retorno, né, nas paróquias, nas foranias, onde
for tocado no coração das pessoas, né? Que a gente possa acolher e vivenciar esses processos todos na vida de cada um de vocês. Padre Zeca, com a oração final. Pronto. Só finalizando, eu pedi ao Padre Sérgio que nos dê a sua bênção. Amanhã, a grande festa litúrgica na nossa igreja, que é a Ascensão do Senhor, e a gente já está na Semana do Divino. Olha que maravilha! Domingo, celebração de Pentecostes, muitas paróquias, como a minha aqui, vamos realizar o Crisma, muitos jovens, o ano passado todo mundo ficou sem Crisma, mas amanhã, domingo próximo, em muitas paróquias, nossos bispos estarão crismando os nossos jovens. Então, eu agradeço de coração, a gente diz assim, esse mais de 70 catequistas participando da nossa live, da nossa formação com o Padre Sérgio, uma formação internacional, legítima. Isso mesmo, legítima. Nada Paraguai. Minha comunidade do Espírito Santo. Legítima. Uma formação internacional, mas legítima. Então, a gente agradece ao Padre Sérgio, vamos receber dele a bênção para a gente, na nossa vida, descansar, estudar, ver TV, ou não sei o que vocês pretendem, ou comer, né? Que tem gente aí com fome aí, ó. Vou ver. Tô vendo. É com Obrigado você, a cara. todos Muito e obrigado. todas. Obrigado a todos e todas pelo carinho. Estamos juntos e vamos a passar para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Por nada. Obrigada a vocês. Um maravilhoso encontro. Amém. Boa noite para todos, um bom domingo. Boa noite. Boa noite a todos, um bom domingo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Semana a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a todos. Noite muito prazer.